Meus... Alô, meus queridos. Eu acho que estava sem áudio, né? Então, boa noite, graça e paz pela presença de cada um de vocês ao vivo, né? Esse é um trabalho do Departamento Nacional de Obreiro, pelo qual estamos realizando com muita alegria, né? Nesses momentos de crise que nós estamos passando, né? Mas assim mesmo é possível essa comunicação, né? Então, a todos, a nossa gratidão pela sua presença, pela sua vida, né? E nesse momento, queremos também saudar o pastor Enoque, tá? E também queremos saudar aqui o pastor Reinaldo Miranda, presidente da ICEB, que já está nos ouvindo. E logo mais nós teremos, então, uma palavra de oração. Em seguida, né? Nós iremos ouvir uma música especial que foi apresentada pelo pastor lá na nossa região sertaneja, Luiz Veloso, que nos encaminhou essa música, né? Com a nossa gratidão pelo carinho, né? Em realmente participar desse programa dessa noite, né? Nós vamos orar e logo após estarei voltando novamente, tá bom? Oremos. Ó Pai de amor, queremos te agradecer de coração. Pedimos a direção do Senhor no culto que estará sendo realizado nesta noite, com a temática o Dia do Obreiro, o Dia do Pastor, e assim possamos realmente, todos juntos, nos alegrar na comunhão com o Senhor e possamos renovar nossas forças com a meditação da Tua Palavra que será ministrada hoje pelo pastor Enoque. Nós oramos agradecidos na pessoa do Senhor Jesus. Amém. Então, voltamos novamente. Agora nós vamos ouvir uma música especial. Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Oh meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor separou entre todos os amigos, entre os entes mais queridos, e encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Oh meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, E amar com genuíno amor que eu lhe dei. mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe a minha palavra, me acharás
e aprovado será. Trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Confia em mim, então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Tá? Creio que alguns estão ainda ouvindo, né? E aqueles que chegaram por último agora, né? Queremos dar boa noite a você. Você é o nosso convidado especial. Todo esse programa está direcionado a você, pastor. Tá? Hoje é o nosso dia, né? Sabemos que é o segundo domingo, mas hoje é a homenagem, o homenageante é você, né? Nesse momento queremos ouvir então a palavra pelo pastor presidente da nossa denominação, pastor Reinaldo, né? Que nos alegra e queremos desde já dar o nosso agradecimento e as boas-vindas. Pastor Reinaldo, com você aí. Ok, meu pastor, presidente do nosso Departamento Nacional da ICEB, nosso conselheiro da Diretoria Geral, é um prazer muito grande. Eu estou com uma outra tela aqui, ao mesmo tempo que estou lhe ouvindo, também estou lhe olhando. Eu tive uma assessoria top aqui, o Genro Sérgio, o João Henrique, Vanessa, uma sala maravilhosa, e queremos dizer da nossa grande alegria, em nome da Diretoria Geral, neste momento, estar conectado com tantos obreiros, não sabemos exatamente nesse momento quantos. O fato é que estamos reunidos aqui para a honra e glória do nome do Senhor, endossando as palavras do nosso presidente, dando uma boa noite e um bem-vindo a todos neste momento. Prego bastante por aí dizendo o seguinte: a ICEB, a Diretoria Geral, todos os seus segmentos estão sob a proteção do nosso grande Deus e com a força do grande exército constituído por ele, que são todos os nossos pastores, obreiros, missionários, missionárias, no caso aqui o nosso grupo de obreiros da ICEB. Nós ficamos muito, muito felizes e com certeza dando continuidade
a bênção do Senhor será de uma proporção maravilhosa a todos nós. Siga em frente, meu presidente. Ok? Queremos agradecer ao nosso presidente pelo apoio, o carinho que a diretoria geral tem prestado a esse departamento, né? E, pastor Reinaldo, o irmão vai permanecer Oi. aí conosco e logo depois da mensagem do pastor Enoque, né? Voltaremos. Novamente, parece que o áudio não saiu, tá? Direito. Pastor Enoque, a nossa gratidão em tê-lo conosco nesta noite, onde o irmão estará trazendo a mensagem e agradecemos de coração pela sua aceitação, né, em transmitir essa palavra do Senhor a todos nós como obreiros, servos de Cristo. Também temos como o amado irmão um exemplo de vida, de ministério que o irmão tem plantado na ICEB e ainda continua sendo exemplo a ser seguido, né? Então, a palavra com o nobre irmão e que Deus possa lhe abençoar grandemente. Todo o tempo agora com o amado, querido pastor Enoque. Amém. Graças e paz, meus queridos irmãos em Cristo. É um prazer muito grande, pastor José Clóvis, acceder ao seu convite para estar nesta noite com meus irmãos fazendo essa live. Quero dizer que estou alegre, feliz com a sua presença, colega, pastor, missionário, educador cristão. Nós queremos dizer também que é um prazer estar com o pastor Reinaldo, nosso presidente, com o pastor José Clóvis, a sua equipe, como nosso presidente do Departamento Nacional de Obreiros. Então, meus queridos, é um prazer enorme estar neste momento, sabendo que estamos sendo vistos por tantos obreiros. Nós somos quase 400 obreiros no Departamento Nacional e queremos dizer que Deus, o nosso Deus, há de falar ao nosso coração por meio da sua santa palavra. Antes, porém, queremos dizer o que nos levou a escolher esse texto sagrado para apresentá-lo nos dias, ou no dia de hoje, na noite de hoje. Queremos dizer que nós, pastores, todos nós, estamos com muita saudade do templo, onde nas reuniões solenes, onde nos cultos, onde no louvor, na adoração, na pregação, nós estávamos juntos como congregação e por causa desse problema enorme que todo mundo enfrenta, nós estamos usando esse meio de comunicação para falar aos irmãos, para falar aos colegas. Alguns já têm voltado para o trabalho da sua igreja. A isso também queremos dizer, Deus os guarde, Deus os proteja com a sua igreja, com aqueles que estão podendo ir ao templo. Deus guarde a cada um, Deus proteja cada um. E nós queremos ler neste momento a palavra de Deus, no Salmo número 42, para pensarmos num tema, anelo pela presença de Deus em dias difíceis. Vamos ler a Bíblia. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, muito bem em festa.
Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de eu andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Que Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra aos nossos corações. Querido companheiro de ministério, queridos companheiros de vida eterna, meus irmãos em Cristo, membros, congregados e crianças da Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas, em suas igrejas, em seus campos, em suas congregações. É um prazer saber que Deus está conosco. Amém. Os dias em que vivemos são dias difíceis. Toda a humanidade está sofrendo conosco as situações aflitivas que têm se tornado, no momento atual, uma das maiores crises sofridas pelo homem. A pandemia causada por um vírus desconhecido tem deixado o mundo científico, econômico, político e religioso abismado diante da sua impotência para atacar e se defender na guerra mundial contra esse inimigo invencível, às armas militares estocadas para uma suposta guerra mundial entre as nações. No entanto, esse vírus tem desafiado a todos nós. Não há ainda como nos livrarmos dele. Não há ainda, cientificamente, qualquer medicamento que seja aprovado e também não temos a vacina. Então, ficamos aí como se todos estivéssemos sem um guia, sem um rumo, sem uma direção, mas Deus é o nosso guia. Deus é o nosso caminho. Jesus é a nossa verdade. Jesus é a nossa vida, meus queridos irmãos. Como disse alguém, estamos em guerra contra o inimigo desconhecido. A história bíblica e a história humana nos tem mostrado que a dor e o sofrimento nos têm acompanhado com pestes, epidemias, pandemias, doenças e enfermidades em todos os períodos da raça humana, desde a queda de Adão. Adão, o pai da raça, o pai da espécie, ou seja, desde os primórdios da nossa existência. A mortandade de milhares e até milhões de vidas tem sido ceifadas pelas doenças, pelas guerras, pela fome e tantos outros males nos dias pregressos como nos dias atuais, desde o mundo globalizado.
diante da realidade mortal do momento em que estamos vivendo, qual deve ser a atitude sua, a minha atitude, principalmente a nós que somos obreiros do Senhor, que às vezes estamos preocupados com a situação da igreja, preocupados com o nosso ministério, preocupados sem podermos sair às visitas pastorais, preocupados sem poder usar o púlpito da nossa congregação, vendo todos os nossos queridos irmãos ali, a quem amamos, a quem servimos, e exercer o nosso ministério dentro da normalidade que Deus quer que assim aconteça. Meus queridos irmãos, há 3 atitudes que devemos aprender neste salmo. A primeira é anseio pela presença de Deus. A segunda é a esperança em Deus. E a terceira é louvor, cântico, adoração e oração, mesmo em situações como esta em que vivemos. E o salmista Davi estava passando também, nos seus dias, situações aflitivas, situações adversas, e creio mesmo que este Salmo 42 e 43, na nossa tradução, mas dizem os estudiosos que nos originais, este Salmo 42 e 43 são um só, e não há divisão neste, como nós vemos na tradução hoje. É interessante pensarmos que o salmista começa dizendo como suspira a coisa pela presença da água ou pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Qual era a situação do salmista quando ele assim expressava? Esse salmo são dos filhos de Coré ou de Corá. Até o Salmo número 49, eles cantam estes hinos, muitas vezes de lamentação, muitas vezes de aflição, muitas vezes de adversidade, mas em todo este cântico, meus queridos irmãos, dos filhos de Corá, são oportunidades para nós, pela graça de Deus, viver buscarmos a palavra, experimentarmos o que a Bíblia diz e nos ensina. Eu me lembro que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: aquilo que outrora foi escrito, para o nosso bem foi escrito, para o nosso ensino, para a nossa edificação. E o Deus da consolação é que nos dá o seu Espírito para aprendermos desta palavra. Então o salmista ansiava, desejava, anelava. E é interessante olharmos também que alguns escritores dizem que ele estava exilado da presença de Deus naquele tempo, quando limitava-se essa presença ao santuário, ao lugar santíssimo, ao templo do Senhor. Ele estava no norte de Israel, a leste. Não sabemos se por causa de uma enfermidade, não sabemos se por causa de uma situação adversa à sua ida a Jerusalém, porque o maior prazer dos judeus, os filhos de Israel, era saírem de suas pairagens, saírem de suas tribos, das suas localidades, e, junto com as multidões, se destinavam ao templo do Senhor. Há muitos cânticos na Bíblia, salmos chamados salmos de romagem. São exatamente os salmos que eles cantavam quando vinham da sua terra, ao menos uma vez por ano, ao templo do Senhor. Alegria, vezes lágrimas de emoção. O certo é que o templo era o desejo de todos. É por isso que o salmista diz:
Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. É por isso que o salmista diz, multidões em festas, indo ao templo do Senhor. E ele cantava do seu júbilo, da sua alegria, mas aqui há lamentação também. Além do prazer de ir à casa que estava sendo tolhido por determinado que a Bíblia não nos ensina, ele desejava a presença de Deus, ansiava a presença de Deus, suspirava pela presença de Deus. E eu, olhando o dicionário, eu vi que suspirar é ter saudade de, é desejar veementemente, é exprimir uma tristeza, é respirar entrecortadamente, é produzir por desgosto ou incômodo físico um lamento, é um som doce e melancólico, é gemido amoroso, sem triste e suave murmúrio. Meus queridos irmãos, aqui está para nós. E olhando essa definição, a gente pode ver todo o sentimento do salmista quando dizia: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Queridos irmãos em Cristo, nós sabemos que estamos, às vezes, privados de irmos ao templo. Aquelas pessoas mais idosas como eu, aquelas crianças que têm os seus pais crentes que levavam-nas à escola bíblica dominical, às reuniões do domingo à noite, às quintas-feiras, embora tão poucos, às reuniões de oração, às vezes tão poucos, mas talvez depois desta pandemia, nós vamos aprender de uma vez por todas, querido pastor, querido irmão, vamos aprender o valor de estar na casa do Senhor, como salmista que se estava exilado da casa do Senhor, da presença do Senhor, tinha esse desejo. Sua alma estava aflita, suspirando, desejando estar no templo. Nós não estamos privados da presença do Senhor. Esta é uma verdade extraordinária que eu quero dizer. Embora saudade do templo, da casa de oração, das reuniões solenes, da congregação, mas Deus está conosco. Meus queridos pastores, meus colegas, é importante nós termos a convicção, nós termos a atitude de que confiamos na presença do Senhor conosco. Quando diz, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. E devemos nos contentar com esta situação no sentido de não nos preocuparmos. Eu tenho dito, viu, pastor Reinaldo, estou vendo o senhor aqui, eu tenho dito que se Deus quiser usar essa Covid para me levar para os braços de Jesus, bendito é vírus que me leva ao meu Senhor. Eu quero dizer para todos vocês que eu tenho sentido saudade do templo. Às vezes vem lágrimas quando eu oro pelos meus irmãos. Eu tenho saudade, mas muito mais saudade eu tenho do meu Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, é impressionante. O salmista ansiava pela presença de Deus e lamentava não estar no templo. Quero dizer que Deus nos tem dado, né, nesse recesso da nossa frequência do templo por causa do vírus, tem nos dado o privilégio de estar em nossa casa, com nossa família, nossa esposa, nossos filhos,
também fazendo o nosso culto doméstico, também cantando louvores a Deus, estando na presença dele. Você se lembra, querido companheiro, querido irmão, quando Deus convidava Moisés dizendo: eis aqui o lugar junto a mim, na pena ou na fenda da rocha? Meus queridos irmãos, Moisés ansiava, desejava isso. A congregação que ficava lá, longe do arraial, ou próxima do arraial, quando Moisés ia para lá, acompanhado de Josué, Moisés sentia e via a glória de Deus no Shekinah. Meus queridos irmãos, é importante nós pensarmos que o salmista desejava, será, e a pergunta eu faço agora, que nós, nesse desejo da presença de Deus, estamos indo à presença dele pela oração? Pastor, não há uma oportunidade maior que Deus nos dá do que este momento para a gente orar, para a gente buscar a face do Senhor, no sentido de contemplar a sua beleza, a sua santidade, o seu amor, a sua misericórdia, e buscar a face do Senhor para uma renovação espiritual, para uma renovação ministerial, uma renovação da aliança que temos feito com Ele. Tempos preciosos. E isto, meu querido irmão, apesar do anseio, apesar da lamentação, Deus é o mesmo ontem e hoje o será para sempre. Em segundo, eu vejo a esperança do salmista. Eu vejo como ele dizia: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Esse espera em Deus fala da esperança. Ele não estava derrotado pela situação. Ele tinha esperança de um dia voltar, de um dia andar novamente lá da sua residência ao norte de Israel, ao leste, vir a Jerusalém. Onde estava o templo, meus irmãos? Nós, pela graça de Deus, também temos essa esperança. O Deus da esperança, o Deus da consolação, é que nos ajuda, é que nos estimula, é que nos faz esperar. Eu me lembro de Paulo falando sobre a salvação. Ele diz: em esperança somos salvos. Esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu tenho dito, amanhã é outro dia, essa onda vai passar, essa doença vai passar, esse vírus vai passar, e nós ou voaremos para a presença do Senhor, ou então estaremos novamente no templo, conforme a sua vontade. Ora, pelos irmãos em casa, ler a Bíblia, como eu disse há pouco, é atitude heróica nesses dias, em vez de encher nossa mente de preocupação, às vezes até, colegas, preocupação com o financeiro, porque há igrejas que, não se reunindo, a renda cai, já não dá para os nossos honorários, e a gente se preocupa. Deus que cuida das aves, Deus que cuida das plantas, não cuidará de nós. E Jesus nos repreende: homens de pequena fé, não andeis ansiosos por coisa alguma. Os gentios é que se preocupam com essas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos irmãos, esperança. Pedro apóstolo, falando sobre a herança que temos lá no céu, uma herança incorruptível, imarcessível, sem mácula, ele bendiz a Deus por esta esperança, chamando-a esperança viva. É interessante pensarmos que Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 3,
ele glorifica a Deus dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos rege viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imarcessível, sem mácula, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, o qual não vendo, mas agora nele crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Ah, que bendita esperança! E ele dizia: eu espero ainda, quando diz aqui, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Meus queridos irmãos em Cristo, ele mostra que Deus é a fonte e o manancial de águas. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olhe como é diferente conosco. Não tem mais esse problema, quando irei e verei a face de Deus. Não. Nós aceitamos pela fé esse Deus vivo, encarnado na pessoa de Jesus Cristo. E então ele é a fonte. É por isso que ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nesses dias de tanta sede, de tanta preocupação, de tanta fome, de tanto desgaste, de tanto medo, de tanto temor, ele é a fonte de água viva. E ele diz lá na festa dos tabernáculos, em João capítulo 7, no último dia da festa, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, fluirão do seu interior rios de águas vivas. A mesma palavra a mulher samaritana: aquele que beber da água desse poço tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que lhe der nunca mais terá sede, porque esta água será no seu interior uma fonte a jorrar para a vida eterna. Queridos irmãos, não vamos fazer como Israel, desprezar esse manancial, essa fonte de água viva, porque em Jeremias, capítulo 1, 2, versículo 11, diz da atitude daquela nação, quando o profeta acusava a nação, dizendo: 2 males cometeu o meu povo. A mim me desprezaram o manancial das águas e fizeram para si cisternas rotas que não podem reter a água. Meus queridos irmãos, esperança em Deus. Ainda o louvarei. Ele meu auxílio e Deus meu. A minha alma, apesar de ter sede de Deus, eu tenho a esperança viva. E apesar de não saber quando termina esta pandemia, eu irei, como diz o salmista, e irei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alegria, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? O salmista tinha pessoas ao seu redor que não compreendiam a sua sede, que não compreendiam a sua aflição, que não compreendiam a sua lamentação, que não compreendiam a sua esperança, não compreendiam aquela atitude de confiar plenamente no Senhor. E por isso, diante da incompreensão dos outros, penso eu, vinham lágrimas, além da saudade do templo, também rodeado de pessoas que zombavam: o teu Deus onde está? Meus queridos irmãos, o que mais faz sofrer o servo e a serva de Deus são as incompreensões ao seu redor. Às vezes incompreensões na igreja, às vezes incompreensões na sociedade, ao mundo ao seu redor. Eu estava hoje lendo em João 17, Jesus dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Meus queridos irmãos,
A paz do mundo é tão momentânea, tão instável, tão passageira, tão transitória. Por que confiar na paz que o mundo dá? Queridos, é maravilhoso sabermos que a nossa esperança está em Deus. E aqui, mais uma vez, repito, diz o seguinte: espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Em terceiro lugar, eu vejo uma alma sendo arrebatada em situações difíceis ao louvor, à adoração, ao louvor, à adoração, meus queridos irmãos. Eu quero dizer para todos vocês, meus queridos, que o que faz a gente louvar não é quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, podemos louvar pelas bênçãos passadas. O salmista dizia: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É verdade. Podemos louvar a Deus depois da crise, reconhecendo que foi Ele que nos deu a vitória, porque a nossa vitória não vem pela força humana, pelo o potencial do homem, vem pela graça e pela misericórdia e pelo poder de Deus. É certo que Ele usa ciência, usa medicamento, não importa, Ele usa os meios dele, e por isso nós agradecemos também, neste momento, aquelas pessoas que Deus tem usado, médicos, enfermeiros, zeladores, meus irmãos. Já pensou? Serviços gerais nos hospitais. Como é difícil! E Deus tem usado essas pessoas. E são milhares de pessoas recuperadas. Embora com pesar a gente diga que uns têm partido. E o mais triste é que muitos têm partido sem Cristo. Mas aqueles que partiram por Cristo, ou em Cristo, ou para Cristo, por eles nós rendemos graças a Deus e somos consolados, porque temos a mesma esperança. Meus queridos, em Cristo, louvor e oração. 8-10 diz o seguinte: ouçam. Contudo, Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão do meu inimigo, dos inimigos. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? E aqui há um refrão que se repete 3 vezes, tanto 2 vezes no Salmo 41 e uma vez no Salmo 43. Diz este refrão: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Como eu disse há pouco, este Salmo 42 e 43 é um só salmo, com 3 refrões, 3 estrofes, 3 refrões. Meus queridos irmãos em Cristo, e aqui, nestes versículos, apesar dos problemas todos, eu vejo o salmista dizendo: contudo, Senhor, durante o dia, concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Você já pensou o que é louvar a Deus? Eu me lembro de Abacuque, quando, diante de uma adversidade terrível que o seu povo e ele mesmo enfrentava, os exércitos babilônicos sitiando suas cidades, destruindo tudo, já às portas de Jerusalém.
Meus queridos irmãos, e esse homem dizia, ainda que a figueira não floresça, nem há fruto na vide, o produto da oliveira minta, não há mais gado no curral, as ovelhas já não estão por aqui. A seca, a dificuldade financeira, como esse vírus tem causado no mundo todo, a economia caiu de todas as nações, países que estavam solidamente fortalecidos na economia, ou estão lá embaixo, negativamente na sua economia. O profeta Abacuque viveu esta situação, mas ele no fim dizia, todavia eu me alegro no Senhor. Alegria que leva ao cântico, que leva à oração, que leva à confiança, que leva a confiar nas misericórdias de Deus. Jeremias viveu experiências semelhantes, mas ele dizia, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Elas não têm fim, elas se estendem e permeiam as gerações. São a causa de sermos consumidos. Aqui está a atitude. Não é preciso passar a pandemia para podermos louvar. Vamos louvar, vamos cantar. Graças a Deus, eu tenho visto isso, embora não no templo, mas nas casas, nos lares. Famílias se reúnem, cantam hinos, cantam coros. Esses cânticos maravilhosos que a gente ouve nas lives, nos vídeos. Oh, meus queridos irmãos, é coisa extraordinária isso. Louvar a Deus, louvar a Deus. Um hino de louvor ele tem me concedido. A sua misericórdia está comigo noite e dia, como um cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Olha que intimidade, o Deus da minha vida. É isso que nos dá força. Não é o Deus dos sermões, não é o Deus que está lá no templo somente, não é o Deus que está equidistante, longe de nós, não é o Deus que está somente perto de nós, mas o Deus que está em nós, o Deus da minha... Oh, meu querido colega, meu querido pastor, às vezes tu estás desgastado, às vezes tu estás preocupado, mas eu sei que diante das reações assim, o Espírito de Deus nos faz reagir. Reagir como o salmista reagiu. Diante de tudo, nós podemos cantar um cântico ao Deus da nossa vida. Nós podemos cantar ao Deus da nossa vida, da minha vida, da sua vida, o Deus íntimo, o Deus que se preocupa conosco, o Deus que vê nossas lágrimas, o Deus que vê nossa dor, nosso sofrimento, vê até o nosso medo, como os discípulos lá no mar da Galileia, enfrentando aquele vendaval, aquela tempestade, a fúria do mar, estavam com medo. Mas Jesus, pelo seu poder, pela sua graça, ergue-se e diz, mar, que estás agitado, aquieta-te. Vento, fica calmo. E tudo se fez bonança. Amém. Oh, meus queridos irmãos queridos, esta é a nossa convicção. Um dia vamos ter bonança, vamos ter a paz vivenciada, não apenas no sentido humano da nossa peregrinação, mas a paz completa. Quando Jesus voltar, se manifestará em glória e nós nos manifestaremos também com Ele em glória. E então as limitações da vida, as epidemias e pandemias do mundo não vão mais nos alcançar. Nesse novo estágio que todos nós aspiramos, que todos nós desejamos, quando naquele lugar não vai haver lágrimas, nem dor, nem sofrimento, nem enfermidade, nem trevas nenhumas. Queridos irmãos em Cristo, meus colegas, meus companheiros, nos animemos, firmemos a nossa fé em Cristo, vamos exercer o nosso ministério. Amém, Senhor.
todos estão exercendo Amém, oração, Jesus. leitura da palavra. Não podemos visitar ainda. Sei que muitos dos nossos queridos irmãos partiram. Vem lágrimas de recordações e saudades. Amigos nossos partiram. Mas há um Deus que nos consola. E Amém, Jesus. essa live, eu quero mandar nossas palavras. Eu tomo a liberdade pelo pastor Reinaldo, pelo pastor José, Amém. estender Amém. nossas condolências à família do irmão Eurípio e outras famílias de irmãos nossos que partiram, mas aleluia, esta palavra de Deus nos consola, a palavra de esperança nos consola, e Paulo dizia, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ó, Amém. abençoe todos os obreiros da nossa denominação, obreiros do Departamento Nacional, filiado ou filiados a esse departamento, pastores, missionários, educadores e educadoras cristãs, missionárias, no exterior, no Brasil, nos campos Amém. missionários, entre os índios, entre Amém. todos aqueles que necessitam da ação e da atuação de homens e mulheres de Deus valorosos, como são todos os nossos obreiros. Que a paz e a graça do Senhor Jesus nos acompanhem durante todos esses dias, pela sua graça e o seu amor. Amém. 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 Eita, que tudo. Pastor Enoque, nossa gratidão, tá? Pela Amém. mensagem que ouvimos. Creio que nós, pastores, com essa palavra, sentimos também fortalecido na graça do Senhor, tá? Amém. E Verdade. reconhecemos o presente do Senhor, presente de Deus, pela sua existência, pastor Enoque, em nosso meio, né? Com essa idade que, como você fala, mas ainda com esse vigor dado por Jesus, né? E todos Amém. nós, como obreiro, departamento de obreiro também, reconhece com gratidão o serviço prestado que o irmão tem dado à denominação, tá? E Amém. tenha por certo que nós Verdade. temos uma paixão enorme pela sua vida, né? Por Amém. tudo que o irmão fez na ICEB, tá? E ainda está fazendo, né? Para o reino do Senhor. Então, meus Amém. queridos, amados irmãos em Cristo, em nome do Departamento Nacional de Obreiro, quero externar nossa gratidão a Deus, parabenizando-os, né, por esse dia, né? E quero fazer isso com muita alegria, né? Pela sua vida, a vida de cada obreiro, né? De cada missionário, cada servo que tem se separado, né, para essa missão. Que Deus possa lhe consolar e ainda mais, fazendo da sua vida uma vida em comum com o Senhor Jesus, né? E ainda a nossa oração é que o nosso bondoso Deus vos revista com a sua infinita graça, né, e misericórdia por todos os dias do seu ministério. Pastor, que esse momento que nós estamos passando agora, né, possamos verdadeiramente trabalharmos firmes nessa obra do Senhor. E a nossa gratidão pela vida e o ministério de cada obreiro à frente da sua igreja, fazendo exatamente aquilo que Deus quer que façamos, né? Que é pregar, anunciar essas boas novas. O departamento regional, a todos os departamentos regionais, também queremos ter uma palavra de gratidão pelo exercício, o ministério dos amados queridos pastores à frente das suas regionais, né? Eu sei que a luta é grande, né? Eu sei que o desafio todos os dias está à nossa frente. Mas nós temos Jesus, nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos fortalece, um Deus que nos faz das nossas forças sendo renovada a cada dia para fazer esse trabalho. É um trabalho que só Deus mesmo irá recompensar cada um de nós.
e a nossa gratidão, e que possamos desenvolver laços de comunhão uns com os outros, mesmo em momentos de crise como essa. E não é pequena, não é pequena, mas assim mesmo é possível desfrutar da comunhão com Jesus, né? E com esse pensar, quero estimular cada um dos amados irmãos. E nós reconhecemos, né, que a luta de cada obreiro para administrar exatamente o seu rebanho, né, não é fácil. Não era fácil antes dessa crise. Agora imagine no meio dessa crise, há dificuldades, mas ainda assim o Senhor tem nos inspirado, né, para fazer o melhor. Tá? Deus tem nos usado, cada um dos obreiros, e assim a nossa gratidão por você, pastor, por você, missionária, por você, educadora cristã, aonde você estiver, você possa ter a consciência que Deus está te abençoando, te fortalecendo, botando no seu coração essa força, essa determinação, essa coragem, essa esperança para fazer o melhor. E é com esse objetivo que o Departamento Nacional de Obreiro realiza esse culto nessa noite. Certamente que há no nosso coração fazer outros momentos como estes, né? E esperamos, na graça do Senhor, que isso possa acontecer. A nossa gratidão, e você hoje é o nosso homenageado, né? Pela sua própria vida, né? Compartilhada no meio das suas ovelhas, no meio da sua igreja, né? No meio do povo de Deus e também na própria ICEB. E falando da ICEB, a ICEB reconhece e tem muita alegria mesmo, né? De saber que você está contribuindo para o desenvolvimento da obra do Senhor na nossa denominação. Nós nos alegramos. Haja visto que hoje você está aí acompanhando o próprio presidente da ICEB, né? Estando conosco nesse momento. E realmente isso tem um propósito, dizer para você, obreiro, que você não está só. Nós temos intercedido a Deus pela sua luta, também pelo seu ministério, como o pastor Enoque acabou de falar, né? Eu sei que temos debruçados momentos preciosos na presença de Deus, né? Em meditação, em oração, mas esse é o nosso ministério. Então, louvado seja Deus por tudo e por todos que nos assistem. Eu sei que outros obreiros ainda irão assistir esse áudio, né? Mas que a graça do Senhor também alcance cada um destes, né? E aproveito agora para agradecer realmente a todos os membros individualmente dos departamentos regionais de obreiro. Você que está aí na frente, né? Na sua própria região, sabendo das necessidades de cada obreiro, né? E assim fazendo o máximo para atender a essas necessidades. Tenha por certo que Deus está lhe vendo, e Deus vai fortalecer o seu coração, Deus vai estimular a sua vida, e que você possa ter um ministério cada dia mais frutífero na presença de Deus. Pastores Enoque e pastor Reinaldo, a nossa gratidão, nosso carinho. Nos sentimos muito assim honrados pela presença dos irmãos nessa noite, tá? E sabemos que Deus, só Deus mesmo para recompensá-los, né? E abençoando as vossas famílias, né? E o vosso ministério, né? E a nossa gratidão também ao pastor Polari, que muito contribuiu, fornecendo as ideias e sugestões para esse momento. E quero reconhecer aqui o seu trabalho, pastor. Que Deus te abençoe também. Que Deus faça de você um instrumento como tem sido e continuará fazendo na sua vida e no seu ministério. E assim, quero me dirigir a todos os meus queridos e amados, preciosos, ilustríssimos pastores. Louvado seja Deus pelo dia do pastor, pelo seu dia, pelo nosso dia. E só Deus mesmo para recompensar exatamente todo o esforço que você tem feito e ainda fará para a glória do Senhor. Portanto, todo louvor, toda glória seja dado ao nosso Pai Celeste, né? Com essas palavras, quero finalizar aqui com este
entusiasmo que cada um de nós possamos abraçar este ministério com santificação, com todo o poder, com toda a vitória, sabendo que Jesus nos aguarda. Então, concluo assim e quero nesse momento convidar o pastor Reinaldo, que já está aí também, e ele vai encerrar com uma palavra de oração. Logo a palavra de oração do pastor Reinaldo, eu volto simplesmente para dar uma boa noite e assim encerrar essa transmissão ao vivo que nós estamos fazendo aqui, né? Então, pastor Reinaldo, que Deus possa te usar nesse momento, concluindo esse trabalho com uma palavra de oração. A diretoria nacional reconhece a dedicação do Departamento Nacional na pessoa do pastor Clóvis, o pastor Rui Guilhermes e o pastor Francisco de Assis, que se empenharam também e unidos nos proporcionaram este grande momento. Quero reconhecer, antes da oração, pastor Clóvis, o grande empenho de todos os obreiros nas suas igrejas, produzindo trabalhos incansáveis para orientar e para alimentar e edificar a vida do seu rebanho. A diretoria nacional, a aliança, reconhece o seu grande trabalho. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que foram significantes para a nossa vida. Com certeza foram momentos assim de alimento espiritual, momento de revigorar o nosso chamado, a sublime vocação, a sublime missão e o sublime privilégio, Pai, de estarmos inseridos na linha de frente no Teu reino, representando a ICEB, a Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas. Muito obrigado, Senhor, por todos os obreiros, todos estes que o Senhor tem levantado e colocado para o Teu trabalho, para o Teu serviço. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, sejam nesta noite conosco, até a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos gratos no seu maravilhoso nome. Amém, amém, amém. Então, senhores pastores, a nossa gratidão mais uma vez, né? Quero realmente mencionar aqui, o pastor Reinaldo fez, mas o pastor Rui e o pastor Francisco Henrique, né? Eles, exatamente de ontem para hoje, adoeceram, né? Quero convidar todos os obreiros, eles orando pela restauração da saúde física, né? Desses amados irmãos e realmente lutadores conosco aqui no departamento, tá? Nossa gratidão a todos os presidentes regionais, tanto de diretoria regional eclesiástica, como também das diretorias regionais de obreiro, né? A você que está à frente desse trabalho, a nossa gratidão. Você que realmente tem compartilhado, você missionário, aí à frente realmente do trabalho, que Deus possa lhe abençoar grandemente. Então, nossa boa noite a todos, a nossa gratidão e o nosso carinho por todos vocês. Que Deus o abençoe e um grande abraço e um beijo no coração.